Irmãos queridos, graça e paz. O som está um pouquinho alto só. Graça e paz. Nós estamos iniciando mais um culto dominical aqui na nossa igreja. Você aí na sua casa, pela graça preciosa do Senhor. E vamos iniciar esse culto pedindo para que você abra sua Bíblia no Salmo 95. Salmo de número 95. Convite a louvar ao Senhor. Salmo 95. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Tá bom? Mas antes de nós iniciarmos o nosso culto, eu vou pedir para você fechar os seus olhos e nós vamos orar. Felipe, pode acender a luz. A luz não acendeu. Senhor, obrigado por esse domingo de manhã. Obrigado porque nós estamos aqui juntos, louvando e bendizendo o Teu nome santo. Obrigado porque sabemos, Pai, que não há lugar melhor para nós estarmos do que na companhia do Senhor dos Exércitos. Te louvamos por Jesus Cristo, Teu Filho precioso, que veio a este mundo, sofreu as nossas dores, para pagar os nossos pecados e colocar o nosso nome no livro da vida. Hoje, Pai, somos herdeiros das Tuas promessas. Louvado seja o Teu nome. Obrigado por mais um dia que se inicia na Tua companhia, porque as Suas misericórdias já se renovaram sobre nós nessa manhã. Nós consagramos este culto ao Senhor, dedicando cada segundo que vivemos aqui para a glória do Teu nome. Fazemos assim orando, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos ler, irmãos, Salmo 95, do verso 1 ao verso 6. Vamos ler juntos? Assim diz a palavra do Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra das suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Meu convite a você nessa manhã é a entrar no espírito de adoração, a não apenas assistir o culto, não apenas ouvir, mas a participar, adorando a esse Deus maravilhoso. E é dessa forma agora que nós vamos louvar ao Senhor. E eu quero da mesma forma pedir, se você souber a música, louvor, vamos juntos louvar ao Senhor. Bom dia, igreja, paz de Cristo. Vamos louvar ao Senhor? Grandes são as obras do nosso Deus, incontáveis são. São as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Todas as nações nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará.
teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Esse todo mundo conhece. Eu espero que você também tenha louvado com muita alegria aí na sua casa, porque faz bem louvar o Senhor. Nós, todos os domingos, temos o hábito, uma tradição gostosa, de vir à frente para agradecer, trazer diante de Deus os nossos motivos de gratidão. Há muitos motivos que nós podemos colocar diante de Deus, há motivos que a gente nem conhece, mas há aqueles que a gente percebe nitidamente que foi a mão de Deus sendo colocada sobre nós. Agradecemos a Deus o cuidado que Ele teve com a Keila, a Keila que foi diagnosticada com coronavírus, passou mal, coitadinha. Mas o bom Deus colocou a sua mão sobre ela e ela está se recuperando e o pior não aconteceu. Louvamos a Deus porque hoje temos uma pessoa muito especial aniversariando, nossa querida Rosane Amorim. Querida, que Deus te abençoe, te guarde, né? Hoje, por conta do tempo, não dá para a gente dar aquele abraço gostoso, mas que você, o Edu, seus sonhos, que Deus encha a sua casa de graça, encha sua mente de sonhos e te dê o privilégio de ver esses sonhos se realizando. Então, se a gente for contar, a gente ficava o dia inteiro aqui. Muitas são as bênçãos do Senhor. Eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos e nós nos colocarmos no momento de oração, exclusivamente de gratidão. Vamos agradecer ao Senhor? Pai amado, te louvamos nesse nosso culto, porque reconhecemos, Pai, a Tua mão sobre nós. Muito o Senhor tem feito a nós. Muita tem sido a Tua graça derramada sobre nós. Nós estamos aqui em Tua casa para louvar e agradecer, porque o Senhor é bom, as Suas misericórdias duram para sempre, e de geração em geração a Sua fidelidade. Obrigado pelo Teu cuidado com a Keila, obrigado pelo aniversário da Rosane, louvado seja o Senhor pela vida da Tua filha, uma serva fiel, uma mulher de Deus. Obrigado, Senhor, por mais este domingo que o Senhor nos dá o privilégio de estar na Tua casa para louvar o Teu nome, cada um na sua casa, podendo ouvir, ver e juntos louvarmos ao nosso Deus. Nós reconhecemos, Pai, que sem a Tua mão sobre nós estaríamos perdidos. Mas o Senhor nos achou, nos colocou no caminho certo e insiste em não nos abandonar. Louvado seja o Teu nome, Pai, pelos Teus infinitos cuidados. Te louvamos no santo, único, precioso nome de Jesus.
Amém. Gente querida, nós estamos chegando a mais um momento de cuidado com os nossos irmãos. O desejo do nosso coração é que no próximo sábado a gente faça a distribuição da nossa cesta do amor. Se eu não me engano, esse já é o 3º mês, né, que a gente está fazendo a distribuição. E eu queria que você entendesse que é um privilégio poder ajudar. Você pode ajudar de 2 maneiras. Você pode ajudar com doação de alimentos, ou você pode ajudar com a doação financeira, né? Avisando sempre, olha, essa oferta, ela é para a Bolsa do Amor. E eu quero convocar os irmãos da igreja. Se você tem a oportunidade, se você tem condições de todo mês dar uma oferta, faça isso. Né? Essa é uma chamada para a nossa casa. Faça isso. Porque às vezes a gente doa uma vez, esquece que todo mês as pessoas têm fome. Todo mês a gente precisa abençoar aqueles que a geladeira vai ficando vazia. Por favor, coloque esse pedido diante do Senhor. Veja isso com bastante carinho, para que a gente, sábado que vem, possa, em nome de Jesus, comprar tudo. E geralmente a distribuição é no domingo. No domingo que vem a gente distribui para os nossos irmãos. São 8 famílias, não são 8 pessoas, né? Há famílias, a casa onde só tem uma pessoa, mas a casa onde há 5 pessoas, a casa onde há pessoas com condições um pouco mais especiais de saúde. A gente precisa cuidar dessas. Então as cestas, elas não são iguais. A gente tem que cuidar de cada caso de forma diferenciada, e nós temos tido esse cuidado, né, para que todos sejam supridos. Mas é uma realidade que a gente continua falando, porque ela não acaba, tá bom? Da mesma forma, eu queria que você se lembrasse que dízimo e oferta é um privilégio de quem é fiel ao Senhor. Nós lemos lá em Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, sábio Salomão dizendo: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós vemos que aqui a fidelidade do homem, ela tem uma bênção por trás dela. Nós somos fiéis porque Ele é fiel primeiro. E à medida em que nós devolvemos a Deus um pouco do mundo que Ele nos dá, nós temos a possibilidade de ver o Senhor multiplicando a nossa riqueza, multiplicando os nossos dividendos, multiplicando os nossos alimentos. Mas eu não queria que o sentimento fosse esse sentimento de manipulação econômica, sabe? Eu estou dando para que Deus multiplique. O sentimento tem que ser o de alegria, de poder servir com alegria, de poder enviar um pouco do muito que Deus tem feito por mim para a obra social, para a obra missionária, para o sustento da casa do Senhor. Nós vamos cantar mais um louvor no momento do ofertório, porque este momento deve ser celebrado com alegria. Sinta no coração o desejo de participar com alegria. Depósito online ou um depósito da conta do banco, nós temos, a conta está sendo mostrada aí. Então, por favor, seja fiel e prove que se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de alegria os seus lagares. Promessa do Senhor a nós.
meu Jesus, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo Do meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. aclame ao Senhor toda a terra e cantemos Poder, majestade, louvores ao Rei. montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Incomparáveis são as promessas do Senhor a nós. Isso é a mais pura verdade. Gente querida, nós estamos vivendo o mês de junho, tirando esse tempo para sacar um aprendizado, para colocar a nossa mente, sabe, para rodar e perceber. Não existe nada que fuja ao propósito de Deus. E o teaser que nós vamos passar agora fala exatamente da mensagem que a gente quer que você pense para o mês de junho. Vamos assistir juntos. Senhor, no meio de um momento de fragilidade como esse, que transformamos um simples gesto de lavar as mãos em ser o gesto, me questiono como este momento atual pode ser a ferramenta de transformação, amadurecimento para as nossas vidas. Ó Senhor, preciso cultivar minha maturidade espiritual. Alô? Nós estamos de volta? Pequenos problemas técnicos aconteceram aqui. A gente precisa estar mais afiado com isso.
agora nós estamos ao vivo tanto no Facebook quanto no Instagram, pedindo para você o que a gente faz toda semana, né? Aperta no coraçãozinho para que esse vídeo seja mais visto, ele seja divulgado, para que a palavra do Senhor alcance os rincões aí que o Senhor assim entender. Mande um aviãozinho para 1, 2, 3 pessoas, para que elas possam também participar e assistir esse culto conosco, tá bom? Então, gente querida, aonde estão as digitais de Deus nesse nosso tempo? E uma coisa que me fez parar para pensar é assim, que há muito sentimento escondido, sepultado por inúmeras tarefas, afazeres, mas que agora a gente está tendo a obrigação, a necessidade de olhar para essas feridas emocionais e tratar delas. A gente vivia antes meio que com duas caras, né? É aquela questão, você chega na porta da igreja e pergunta à pessoa, tudo bem? E aí a pessoa responde, tudo bem. Muitas vezes você não está nem preocupado com a resposta e a pessoa, quando responde, está constrangida na forma de falar. E a gente fica meio agindo por encenação. Mas precisamos tratar de forma pontual e cirúrgica questões que podem definir a nossa caminhada como saudável ou não. E falando sobre encenação, eu fui buscar na minha mente algo, é uma pena a gente não estar aqui na igreja, né? Eu queria mostrar esse vídeo para vocês, de uma realidade que aconteceu lá em 2009, no então senador por Brasília, José Roberto Arruda. Quem é um pouco mais velho vai lembrar disso. Houve um debate acaloradíssimo na época por conta da cassação de um outro senador chamado Luiz Estevão, que era rival, né, de José Arruda. E ele foi acusado, esse senador de Brasília, de olhar a votação, de ter acesso à lista dos votantes, e aquilo gerou um mal-estar absurdo à mesa, e ele foi à tribuna do Senado com uma oratória veemente, dizer de forma taxativa que a sua honra estava sendo atacada, dizendo que ele era pai, que ele tinha filhos, que ele tinha família, que ele tinha uma trajetória histórica que precisava ser respeitada e que era um absurdo aquilo que estavam fazendo com ele. E é uma parte do vídeo que ele diz, eu exijo que isso seja investigado a fundo. E se a gente parasse o vídeo ali, você pensava assim, cara, esse sujeito é um injustiçado. É impressionante o que estão fazendo com ele. Tem que ouvir esse homem. Tem que prender quem está fazendo isso com esse coitado. Contudo, todavia, porém, entretanto, 2 dias depois, uma enxurrada de provas, mostrando o contrário de tudo aquilo que ele havia falado. Aí ele não teve outra coisa a fazer, senão subir de novo à tribuna do Senado e pedir desculpas, dizer que ele havia se equivocado, dizer que não era bem daquele jeito, dizer que realmente ele tinha visto o que ele tinha dito antes, que não tinha visto, em lágrimas. E 2 dias depois desse segundo discurso, ele acabou renunciando ao seu mandato para não ficar inelegível. Há uma outra imagem também, que eu me lembro desse mesmo senador, ele chorando na televisão. Irmãos, é impressionante. Artista, chorando, dizendo que era um absurdo ele ser acusado de corrupção. Só que ele não sabia que tinha uma câmera escondida, gravada, mostrando ele pegando dinheiro.
E aí a gente olha como esses políticos, não vamos dizer todos, porque não podemos generalizar, como alguns são verdadeiros artistas, como fazem essa encenação para nos engrupir, mostram uma coisa quando na verdade é outra por trás. E essa perspectiva de encenação é nessa perspectiva que eu queria caminhar com você. Te levar a entender que muitas vezes aquilo que mostramos não é efetivamente o que está acontecendo. A palavra artista, encenação, artista, vem do grego hipócrisis, da onde sai a palavra hipócrita. Alguém que tem duas caras, alguém que trabalha fazendo encenação. E a Bíblia fala de um personagem bíblico, num momento em que ele é questionado e ele faz literalmente o que a gente está falando aqui. Ele demonstra em uma encenação, ele age de uma forma contrária como ele pensa e fica uma saia justa. Eu quero te convidar a ler esse texto, que está lá no livro de Gálatas, capítulo 2, do verso 11 ao verso 16. Enquanto você abre aí, livro de Gálatas, capítulo 2, do verso 11 ao verso 16. Senhor Deus, a Tua palavra é a bússola que aponta a direção para onde a nossa vida deve caminhar. Permita que já a partir da leitura do texto, o Teu Santo Espírito revele ao nosso coração a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Perdoa para os nossos pecados, livra-nos de não ouvirmos a Tua voz. Permita que seja um tempo agora de refrigério e um tempo de cura. Essa oração fazemos no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Gálatas capítulo 2, do verso 11 ao verso 16, assim diz a palavra do Senhor. Quando, porém, Cefas é o nome de Pedro, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Eu queria que a gente analisasse esse texto sobre a seguinte perspectiva. Eu tenho aprendido que o meu coração precisa de cura. Eu tenho aprendido, é a temática desse mês de junho, que o meu coração precisa de cura. É o que a gente vai estudar nesse domingo. Como eu comecei a falar inicialmente, há muitos sentimentos que ficaram guardados, que ficaram sepultados no coração. Muita maquiagem colocada, às vezes, dentro de casa, em relacionamentos, que eram encenados como corretos, como pacíficos, como normais, por conta de um cotidiano muito regular,
A gente acordava cedo, ia trabalhar, trabalhava o dia inteiro, e depois o trânsito para casa, muitas vezes tinha um curso, ou tinha alguma coisa para fazer, e quando chegava em casa já estava cansado, não havia muito diálogo, descansava, dormia, e no dia seguinte era assim. E esse dia a dia, né? No domingo vinha para a igreja e ficava o dia inteiro na igreja, e você não sabe o que está acontecendo, a menos que você tenha muita liberdade ou alguém efetivamente abra o coração e te diga o que está acontecendo. Mas agora, não tem mais essa agenda lotada. Agora o olho no olho ficou necessário. Agora a proximidade, ela não tem como mais mascarar essa falsa normalidade. O nosso coração precisa ser curado de questões que nos impedem de caminhar com Jesus como família de forma correta. O que a gente olha nesse texto é que Pedro literalmente viveu uma encenação. Ele estava com um grupo de gentios, numa boa, se refastelando com eles, como diz a mamãe. E Paulo com esse grupo. De repente chega Tiago com outro grupo de judeus. E é interessante que o texto não diz que eles apontaram nada, que eles não falaram nada. O texto só diz que eles chegaram. Quando Pedro viu aquele povo chegar, ele levanta e se afasta dos outros, como dizendo assim: não conheço esse pessoal. Não conheço esse pessoal. Porque naquela hora ele estava preocupado com a sua imagem. O que é que vão pensar de mim? Se descobrirem o que eu estou fazendo, o que é que vão pensar de mim? Para que a gente entenda essa reação de Pedro, é necessário contextualizar aquele momento. Se você olhar no início do capítulo 2, é dito ali que Paulo tem uma revelação de Deus e é levado a Jerusalém. E essa razão dele ir a Jerusalém é porque já tem chegado ao ouvido de Paulo que os crentes lá de Jerusalém, né, e quando a gente fala os crentes, são os judeus convertidos ao cristianismo, estão exigindo ou formando uma cartilha doutrinária. E nessa cartilha você precisaria se circuncidar, você precisaria obedecer alguns ritos judaicos que Paulo não concordava. Razão pela qual ele leva Tito com ele. Tito é um estudo de caso. Paulo está levando Tito para dizer o seguinte: olha, esse menino aqui é gentio, não foi circuncidado, convertido ao evangelho de Cristo, e é uma bênção. Mas quando ele chega em Jerusalém, ele vê que há muitos, e Jerusalém, irmãos, Jerusalém nessa época está como Roma está hoje para os católicos. Era o epicentro da religiosidade. E ali, Paulo está sendo acusado de pregar um evangelho meio café com leite. Paulo está sendo acusado de não seguir as verdadeiras doutrinas que o evangelho é pregado ali, aonde Jesus esteve, em Jerusalém. E ele percebe que se os apóstolos caminharem nessa direção, ele provavelmente ou perderia o seu ministério, porque Paulo foi basicamente pregar para os gentios, ou então a igreja ia se dividir. O momento era tenso, muito tenso. Contudo, os apóstolos ouvem toda essa situação e deliberam a favor de Paulo. E eles falam que nós somos salvos mediante a graça, que é em Jesus que nós nos tornamos puros, santos e irrepreensíveis. Mas o momento era tenso. Paulo volta para casa, e o momento é esse aqui que nós lemos.
Ele está lá em Antioquia. Tempos depois chega Pedro. Pedro também teve nesse concílio, né, primeiro grande concílio da igreja, lá em Jerusalém. Esse concílio está escrito lá no livro de Atos, capítulo 15. Se você quiser, leia depois. E aí, depois dessa solução que emergiu diante de um momento tenso, Pedro chega e está ali comendo com os gentios. A mesa posta, e todos eles comendo, rindo e conversando, o que provavelmente era um hábito comum entre os irmãos daquela comunidade. E aí, rapaz, chega Tiago com um grupo de judeus. E quando Pedro vê aquele grupo chegando, eu fico imaginando que ele gela, e imediatamente muda a sua ação. Ele faz uma encenação. Daí a palavra hipocrisia. Essa atitude revela que, infelizmente, havia no coração de Pedro uma nesga de preconceito. Eu queria ler com vocês esse texto, só o versículo 13, na Nova Versão Internacional. Uma outra tradução, para que você entenda o que eu estou querendo falar, como a palavra hipócrita emerge do texto com mais força nessa tradução. Mesmo texto, livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Ele é Pedro. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. De modo que até Barnabé se deixou levar. Meu irmão, o que levou Pedro a agir dessa maneira? O que levou Pedro, que entendia a realidade que ele estava vivendo, a encenar uma outra realidade? Medo. Ele teve medo das críticas que os seus irmãos judeus poderiam ter contra ele, vendo que ele estava ali entre os gentios. O texto é claro quando mostra isso para a gente. E a gente olha que, infelizmente, essa atitude do nosso querido apóstolo denota que o seu coração, lá dentro ainda havia um certo preconceito, até racial. Porque vale lembrar que Jesus foi para Jerusalém, né? Ele pregou basicamente em Israel. Lembra da primeira carta de Paulo aos Coríntios? Que havia vários grupos na igreja. Um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Apolo, outro dizia que era de Jesus. Cada um buscando para si o selo de qualidade. Como que dizendo assim: nós somos cristãos de primeira linha. Vocês fazem parte de um outro grupo. Vocês que não caminham conosco. Vocês que não vivem o evangelho como nós vivemos. Vocês que não têm o ritual que nós temos dentro da nossa comunidade. Infelizmente, vocês não são como nós. E esse tipo de pensamento ameaçava a unidade dentro do evangelho. E aí eu queria saltar para dentro da nossa realidade. Muitos de nós fomos criados dentro de uma perspectiva de santidade, aonde se misturar com um grupo, determinados grupos, não apenas era errado, como era punido.
Como se juntar com um grupo das pessoas que falam palavrão, que domingo, ao invés de ir para a igreja, vão para a boate, pessoas que têm vários relacionamentos, pessoas que falam palavrão. E aí nós vamos criando dentro da nossa mente, do nosso coração, espaços determinando mais ou menos o tipo de característica de pessoa que é boa para caminhar com a gente. Gente que pode ou não fazer parte do nosso círculo muito pequeno de amizades. A grande questão é quando a gente se converte, aceita a Jesus Cristo, mas ainda continua mesmo dentro da igreja, fazendo esse tipo de diferenciação entre as pessoas. Olhando para a comunidade e exercendo o mesmo sectarismo que fazíamos antes de aceitar Jesus, como que dizendo assim, mas esse grupo não é igual a mim, esse grupo não é da mesma classe social que eu pertenço, esse grupo não é do mesmo nível financeiro, eles não viajaram, eles não têm a mesma escolaridade, e aí patrão e empregado acabam que sentam em lugares distintos na mesma comunidade, né? Brancos e negros acabam que nem sempre têm essa afinidade. Ah, pastor, mas isso não acontece aqui. Irmãos, vamos caminhar um pouco mais fundo e a gente vai perceber que nem sempre é o que parece de verdade, como tem muita encenação por trás disso. Porque muitas vezes, irmãos, nós olhamos para estes grupos que são formados aqui, gente que tem faculdade, outros que são serventes, e a gente até tem uma aparência de normalidade. A gente chama o outro de irmão. Nós rimos juntos, participamos até das mesmas festividades. Mas se você for pensar direitinho e olhar lá no fundo do seu coração, essas pessoas muitas vezes nunca fizeram parte do seu círculo de amizade. Nunca foram de frequentar a sua casa. E agimos muitas vezes com uma delicadeza e com uma educação para mascarar esse sentimento. E são feridas que estão dentro da nossa alma, impedindo uma comunhão plena, perfeita e agradável entre os irmãos dentro da igreja. Imagina fora dos portões da igreja. Imagina dentro de casa. Irmãos, eu contei isso uma vez, parecia piada. Alguns irmãos da igreja riram, mas é verdade. Eu conheço um caso, um rapaz, nascido e criado dentro da igreja. Quando ele voltou da lua de mel, o primeiro almoço dele dentro de casa, ele almoçou, pegou o prato e fez assim para a mulher. Ele assoviou, veja. Aí a mulher olhou, ele falou, o que é isso? A ele, o prato. Na cabeça dele, assim, ele já acabou de comer, naturalmente a mulher tinha que pegar o prato. Aí ela olhou para ele e disse, a cozinha está ali, pode levar. Diferenças de criação, mas que se a gente não senta e harmoniza isso, se a gente sepulta isso, durante anos, vai gerando uma mágoa, vai gerando um ressentimento, vai gerando uma divisão dentro do nosso coração que muitas vezes o outro sequer percebe. E nós precisamos, irmãos, já que temos tempo de sobra, ver efetivamente o que nós temos mascarado dentro das nossas relações de marido e mulher, de pai e filho. O que está acontecendo? O que está nos impedindo de vivermos a vida plena e a paz abundante que o Jesus maravilhoso morreu para que a gente vivesse? O que Pedro faz, irmãos, é tão feio.
atitude de preconceito racial. Quer, na verdade, dizer o seguinte: nós chegamos antes do que vocês. Nós chegamos no corpo de Cristo antes de vocês. Vocês não podem, como dizia o Romário, né? Chegou agora, quer sentar na janela? Não pode. Não pode. Nós somos melhores do que vocês. Vocês precisam entender que há uma gradação aqui dentro da igreja. Nós chegamos antes. Nós conhecemos vários louvores. Nós já cantamos no coral. Eu já fui presidente do PH. Eu já fui secretária sinodal. E aí a gente acaba escalonando quem são os mais importantes. E aí Jesus quebra com essa hierarquia e diz que maior é o que serve. E Paulo, ele vai na raiz desse problema e diz: Pedro, meu filho, você está errado. Nós não nos tornamos justos porque damos um dízimo maior, não nos tornamos justos porque nós oramos 10 horas por dia, nós não nos tornamos justos porque fomos circuncidados. Quem nos tornou justos foi Jesus Cristo. Todos nós somos igualmente culpados. Todos nós merecíamos igualmente a morte. Foi Jesus que foi punido em nosso lugar. No tribunal de Deus, Jesus sentiu a ira que era direcionada a mim e a você. Ele fez um contorno naquela ira e sentiu no lombo a dor que era nossa, para que nós vivêssemos em harmonia. Foi Deus que fez de nós pessoas boas, não as leis. E você precisa entender, Pedro, que seja lá em Jerusalém, seja aqui em Antioquia, você tem que agir da mesma forma, como um discípulo de Jesus Cristo. E aí tem uma letra de uma música, que eu já li com vocês aqui, mas ela encaixa perfeitamente nesse contexto. E o refrão diz: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Qual é a sua identidade? Você costuma mudar de personalidade para ser aceito na igreja, na faculdade, no trabalho? O networking, né? Que são essas redes de relacionamento. O networking, que é tão fundamental e incentivado hoje para uma ascensão profissional, ele tem poder para fazer com que você negocie seus princípios. E aqui na igreja, na nossa igreja, será que isso acontece? Irmãos queridos, a sociologia diz que naturalmente nós buscamos nos associar com os nossos pares, com os nossos comuns. Então, as pessoas, elas tendem a se unir buscando uma igualdade social, econômica, cultural, geográfica e racial. Eu sou homem, fiz faculdade, sou da classe média, vou buscar alguém que esteja pelo menos no mesmo nível que eu. E a gente percebe que esse universo que tem fora da igreja, se nós deixarmos ele, encharca a nossa realidade. E nós, naturalmente, como a própria sociologia diz, nós vamos excluir as pessoas que não são parecidas conosco. E vamos mascarar uma realidade, uma normalidade. Vamos chamar todo mundo de irmão, quando na verdade alguns poucos têm acesso à nossa intimidade. E a gente sabe, irmãos, a história conta
Quando o cidadão tentou separar a história por um grupo racial que ele achava o melhor, isso terminou num genocídio. Você olha para esse texto e percebe que os dilemas que Pedro enfrentou, que o dilema que ele enfrentou é o mesmo que nós vivemos hoje. E ele deu uma escorregada. Igreja, meu irmão, não é clube. Aqui não tem cartão de membro preferencial. Aqui não tem cartão de sócio proprietário ou de benemérito. Todos nós somos igualmente filhos do Deus Altíssimo. E para que assim a gente viva, nós precisamos deixar que influências equivocadas sejam deixadas de lado para que a gente viva uma unidade em amor. Quer ver um exemplo só? Um exemplo. Louvor. Quem é mais de idade está acostumado a cantar os hinos. Eu me lembro, quando eu era pequeno, tinha 10, 12 anos, o único louvor que a gente cantava vinha do inário. Quando eu era menino, com essa idade, na primeira igreja presbiteriana de Niterói, o único instrumento que tinha na igreja era o órgão, não tinha nenhum outro. Se eu estou falando de 80, 85, por aí. Lembro que para entrar a bateria na igreja foi um custo. Da mesma forma, os que são mais novos gostam dos louvores do Fernandinho, Hillsong, e essa galera nova que está chegando com uma outra proposta, e a gente tem que entender o seguinte: nós não somos diferentes deles. Nós não podemos olhar para os idosos pensando assim: eles não entendem que esse é o louvor desse tempo. E os idosos não podem olhar para nós que somos mais novos como que dizendo assim: esse pessoal não sabe o que é louvor. E se nós não tivermos uma harmonia na nossa relação dentro da igreja, os jovens respeitando os de mais idade, os de mais idade entendendo que os jovens têm esse pensamento, nós vamos encenar, mascarar uma harmonia durante um momento do culto. Olha que loucura! Mas nós precisamos expor isso com naturalidade. Os jovens precisam entender que os hinos fazem parte da vida daqueles que já viveram mais tempo. Há letras que são profundamente impactantes. Semana passada nós cantamos um hino aqui. Eu sinto falta de cantar hinos. Um hino que fala que eu tenho história com eles. Eu tenho um hino particularmente que tem uma história com o meu pai, que toda vez que eu ouço me leva às lágrimas. Aonde eu quero levar a você, meu irmão, é o entendimento de que algumas questões precisam ser analisadas, cuidadas, faladas no amor de Jesus Cristo, para que não seja feita a minha vontade, a sua vontade, mas a vontade do Eterno. Porque quando nós fazemos a nossa vontade, nós queremos que o nosso grupo seja favorecido, mas quando nós fazemos a vontade de Deus, é o nome dele que é glorificado. E quando nós fazemos a vontade dele, o nosso coração está nele, ele nos faz perceber tudo isso como bom, perfeito e agradável. Mas a gente olha, e infelizmente, a atitude de Pedro nos salta aos olhos. Como é que isso pode ter acontecido com um apóstolo? Como é que isso pode ter levado uma pessoa com tanta firmeza na fé, por exemplo, como Barnabé? Irmãos, Barnabé discipulou o apóstolo Paulo. Como é que isso pode ter acontecido? Aceitar o diferente é muito difícil. Há uma necessidade profunda de maturidade espiritual. Nós falamos sobre isso na semana passada. A maturidade espiritual é essa caminhada com Deus, onde lentamente nós vamos deixar de ser quem somos
e vamos passar a ser quem Ele quer que sejamos. É quando olhamos para o outro, não querendo derrotá-lo. É quando entramos numa conversa não para expor a nossa vontade, mas quando sentamos e queremos que ali Deus esteja conosco. Nós queremos ouvir a vontade dEle, ouvir a sua voz, para que as máscaras caiam, para que não haja encenação, seja em casa ou na igreja, para que a gente cure feridas e para que a gente caminhe em amor. É hora da gente enfrentar essas feridas, sabe, irmãos? É hora de olhar para dentro do nosso coração e perceber o que eu tenho pensado, o que eu tenho acreditado, o que eu tenho visto, o que eu tenho falado, o que eu tenho vivido, que não está alinhado com a presença do Evangelho. Que feridas eu tenho causado, que feridas eu tenho vivido. Isso precisa ser resolvido. Porque muitas vezes nós não falamos, magoamos. Muitas vezes, na forma como agimos, preconceituosamente, como Pedro agiu, magoamos. Nós precisamos mergulhar no fundo do nosso coração e com honestidade, irmãos, vislumbrar qual é o nosso pecado. E precisamos corrigi-lo. Precisamos corrigir o nosso coração, para que a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, gere vida em abundância. Para que a gente não apenas diga que viva o Evangelho, mas viva de fato. Porque não é possível, irmãos, estarmos numa comunidade e a dor do outro não nos afligir. Não é possível sermos uma comunidade cristã e percebermos feridas no relacionamento, na condição emocional do outro, e isso não nos atingir. Não é possível que a gente olhe para dentro do nosso casamento, dentro para nossa casa, e não perceba erros cometidos, porque você só vai parar de cometer erros quando chegar na eternidade. É um temperamento duro. Às vezes uma pessoa que é cabeça dura. Eu não mudo meu pensamento, eu não mudo. É sempre ele que tem que me obedecer, é sempre ela que tem que vir pedir perdão. E nós temos que descobrir quais são essas feridas e agir pontualmente em direção a elas. E aí, irmãos, o exemplo maior que eu vejo, o exemplo primeiro para a nossa realidade, aqui na nossa nação, é do reverendo Simon. Você sabe dessa história? Ele chegou aqui em 12 de agosto de 1859. Quando ele chegou no Brasil, isso aqui ainda era uma monarquia. 3% do país era alfabetizado. E ele percebeu que essa era uma ferida da nação. As pessoas não tinham cultura. Irmãos, esse homem se formou em Princeton, que era o auge, o apogeu da intelectualidade nos Estados Unidos na época. Ele podia chegar ao Brasil e pensar o seguinte: eu vou falar exclusivamente para os letrados, para a monarquia, para as pessoas que têm cargos mais elevados dentro da sociedade. Mas ele percebeu uma ferida na sociedade e agiu. E alfabetizou um número enorme de pessoas usando a Bíblia. Dessa forma ele alfabetizava e pregava o Evangelho. Lembrando que a nossa realidade em 1859 ainda era uma realidade de escravidão. O negro era visto como objeto de negócio. E aquilo magoava, feria profundamente o coração do reverendo Simon. Ele percebeu que aquela era uma outra ferida dentro da nossa sociedade. E o que ele fez? Os seus sermões todos falavam a respeito da liberdade em Jesus Cristo. Ele tinha uma proposta anti-escravagista na sua forma de pregar o Evangelho.
Você entende, irmãos? Nós não podemos viver uma realidade onde a dor do outro não nos aflija. Não é possível isso. Um servo de Deus que lutava para que nós vivêssemos iguais, procurou curar as feridas da sociedade daquela época. Esse tempo de pandemias faz saltar aos nossos olhos também, irmãos, que se está difícil para a gente botar comida dentro de casa, há alguns que não têm nenhuma condição de fazer isso. E aí a gente pensa, pô, já ajudei uma vez, então tá bom. Agora que seja outro. E o pensamento não deve ser quem é que pode ajudar. O pensamento deve ser como eu posso ajudar. E a gente percebe com os olhos da fé que se nós estamos numa situação um pouco melhor do que outros, nós dois fomos igualmente justificados pelo amor de Cristo. E Jesus veio para cuidar de gente. E nós temos que seguir o exemplo de Jesus e igualmente cuidar de gente. A palavra de Deus diz nesse Evangelho de Gálatas uma frase muito forte. Paulo dá uma voadora em Pedro e diz: você não está agindo de acordo com a vontade, com a verdade do Evangelho. Você não está agindo de acordo com a verdade do Evangelho. Pedro, coloca a mão na consciência, cara. Se você continuar agindo dessa forma, você vai quebrar a igreja. Você vai quebrar a tua casa. Você precisa mudar. Só quem pode fazer isso aqui um ambiente harmônico é Jesus Cristo. Só Ele pode mudar a nossa realidade. Essas feridas raciais, culturais, sociais, só podem ser curadas mediante o amor de Jesus Cristo. Há uma cena, irmãos, que rodou o mundo inteiro, chocou o mundo inteiro, está fazendo o mundo inteiro, nos dias de hoje, parar para pensar. Um policial, se eu não me engano, no estado de Miami, colocou o joelho na garganta de um homem negro, ele pedindo, implorando pela vida. E aquele policial tinha a opção de levar aquele homem preso, tinha a opção de algemar, tinha um sem número de opções, mas ele escolheu ficar com o joelho na garganta daquele cidadão até que ele perdesse a vida. É impossível pensar que se aquele homem no chão fosse branco, ele teria agido de uma forma diferente. É impossível pensar isso. Agora, essa atitude, ela é exacerbada, mas isso precisa nos saltar aos olhos. Isso precisa nos fazer pensar. Não é possível que isso só aconteça lá nos Estados Unidos. Será que isso não acontece no nosso país, na nossa cidade, na nossa igreja? Será que nós não diferenciamos as pessoas pela cor da pele, pela classe social, pela formação? E aí geramos essas feridas dentro da nossa igreja, dentro da nossa sociedade. E a gente às vezes vive, irmãos, dentro de um contexto altamente preconceituoso, sem termos a percepção que nós não estamos colaborando para o fim dele. E Paulo
Paulo é cirúrgico nessa ação. Toda a vida conta, Pedro. Toda a vida é importante. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós não podemos usufruir das promessas de Deus de forma cabal, plena, enquanto essas feridas estiverem dentro da nossa igreja e mesmo dentro da nossa casa. Nós precisamos compreender que esse tempo exige uma profunda reflexão dos nossos preconceitos. Exige uma análise, uma mergulhada para dentro da nossa visão de mundo. O que eu penso a respeito de criação dos meus filhos, o que eu penso a respeito de relacionamento marido-mulher. Será que as minhas palavras, as minhas ações têm ofendido a minha esposa? Têm gerado dissensão dentro da minha casa? Será que os meus filhos estão sendo educados de uma forma que hão de se tornar homens e mulheres de Deus, agindo de forma sã e agradável ao Pai? Será que dentro da igreja nós temos de verdade uma encenação? Nós nos abraçamos, rimos com o outro, mas não estamos nem aí para a realidade que essas pessoas estão vivendo. E aí o apóstolo Paulo fala, lá no versículo 15 e 16, fala assim, cara, ninguém é melhor do que ninguém. O preço que foi pago por mim foi o mesmo preço pago por você. Diante dos olhos do Pai, nós somos igualmente amados. Mas há uma necessidade, gente querida, de olharmos para dentro do nosso coração. Há uma necessidade de nós revermos, usufrua da vida plena e da paz verdadeira, que só tem quem conhece de verdade a Jesus Cristo. Queria te convidar a fechar seus olhos. Nós vamos ficar alguns instantes conversando com o Senhor. Eu queria que você sondasse o seu coração nesse instante. Veja o seu coração. Veja a sua forma de agir. Se você tem causado alguma ferida dentro de casa. Veja se há no seu coração alguma ferida existente que precisa ser tratada. Converse com quem tem feito isso, em amor. Olhe para a realidade da comunidade em que você vive, em que nós vivemos, e perceba a ferida do outro como algo que pode ser curado pelo amor que Jesus colocou no nosso coração. Nós podemos ser o bálsamo a curar a ferida na vida do outro. Sonde a sua vida nesse momento, sonde seu coração. E peça para que o Senhor Jesus mostre o caminho sobremodo agradável para que eu e você hajamos corretamente. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão.
preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Esse louvor, ele é muito bonito, mas ele exige da gente uma mudança de postura. Diz que a gente recebeu um coração do Pai. Logo, o outro é fundamental na nossa caminhada. Portanto, se há dor, se há lágrimas, se há feridas, somos nós, os veículos que Deus há de usar para gerar cura, para gerar vida abundante. Eu sei que às vezes a palavra soa como pesada, né? Às vezes você quer olhar para esse momento, assim, eu quero levar uma palavra de força, de esperança, de vigor, mas é necessário, meu irmão, que a gente, para avançar, a gente às vezes precisa repor uma peça. Você, para viajar, você precisa fazer um check-up no carro primeiro, porque se o pneu estiver careca, se estiver faltando óleo de freio, se seu freio estiver ruim, você precisa trocar primeiro para que possa viajar de forma tranquila. Que a gente busque de verdade corrigir para que essa trajetória, gente querida, seja uma trajetória rica na presença de Deus. Que a gente prove daquela comunhão que estava ali à mesa, sabe? Quando nós lemos no versículo 11, estava ali Pedro, Paulo e aquele grupo todo se refastelando ao redor da mesa, vivendo a alegria do corpo de Cristo. Esse é verdadeiramente o desejo do meu coração. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, por essa palavra que literalmente coloca o dedo na ferida, mas com a intenção de ministrar a cura, porque o Senhor não quer nos fazer sentir dor, o Senhor quer nos fazer caminhar melhor. O Senhor quer nos impedir de caminhar mancando. O Senhor quer curar a parte do nosso corpo que está doente e nos fazer cada vez mais sadios, alegres e preparados para tudo aquilo que o Senhor já desenhou para nós. Senhor, nos livre
de viver uma encenação em casa, uma encenação na igreja. Nos livre de ter duas caras, mas que tenhamos apenas a cara de um discípulo de Jesus Cristo, que age como Jesus agiria em todos os lugares. E aonde Jesus ia, a dor era colocada para fora. Jesus levava a cura, Jesus levava a esperança, Jesus levava a vida abundante. Cura, Senhor, em nós o que precisa ser curado. Ah, Deus, faz assim, por favor. Permita que vivamos o melhor do Senhor para nós. Que esse seja um tempo de revermos os nossos preconceitos, revermos nossas verdades equivocadas e alinharmos as nossas propostas com a proposta do Senhor. Por mais difícil que seja essa mudança, que ela aconteça para o louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão querido, que a graça de Jesus Cristo, o nosso exemplo maior, que o amor de Deus, o Pai, o início e o fim de todas as coisas, e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, nos ensinando a boa vontade do Pai, curando todas as feridas, comigo, com você e com o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Boa semana. Cruz eu vou, sem sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou